Um dos assuntos mais badalados da física é a cinemática, o estudo dos movimentos. Dentre esses movimentos, os que aprendemos primeiro são o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, que analisam o movimento de um objeto em linha reta. O MRU ocorre quando o corpo em questão tem a velocidade constante e a aceleração igual a zero, e o MRUV, quando a velocidade varia com o tempo e a aceleração constante. Além desses, tem também o movimento circular uniforme, quando um objeto se movimenta num círculo perfeito. O MCU tem velocidade e aceleração constantes, sendo muito usados para calcular o movimento de planetas, por exemplo. E lá no fundo do poço tem o movimento harmônico simples. É um movimento periódico que vai e volta para o mesmo lugar, muito associado a uma mola com uma massa presa na ponta ou a um pêndulo. Esse tipo de movimento tem velocidade e aceleração variando com a posição. E é por isso que de todos esses movimentos é o MHS o mais complicadinho. Analisando o clássico sistema massa-mola, o que acontece é que quando um agente externo puxa o bloco, a mola se deforma e assim ela passa a exercer uma força que acelera o bloco até que ele volte à sua posição original. Nesse momento, a mola não faz mais força, mas o bloco ainda tem velocidade, então nos próximos instantes ele continua a se mover, comprimindo a mola. A deformação da mola novamente vai fazer uma força para que o bloco volte à posição original, e quando isso acontece, o bloco continua a se mover, deformando a mola de novo, e o ciclo vai se repetindo, periodicamente. Observando o movimento em ação, dá para ver que o objeto vai até uma distância limite, tanto para a direita quanto para a esquerda, a partir da origem. Para essa distância máxima, a gente dá o nome de amplitude. Com os valores da velocidade e aceleração explícitos, facilmente dá para ver que no ponto central a aceleração é zero e a velocidade é máxima para um lado ou para o outro, enquanto que nas pontas a velocidade é zero e a aceleração é máxima. Como todos os outros movimentos da cinemática têm suas equaçõezinhas, aqui não vai ser diferente. Para começar a equacionar, o primeiro passo é só fazer o básico, usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a ma. E nesse caso, a única força que resulta é a elástica da mola, que é menos kx. Passando a massa para o outro lado, vamos chegar na equação fundamental do MHS. Essa equação mostra que a aceleração A varia linearmente com a posição x do bloco, mas de forma oposta. Isso quer dizer que sempre que o objeto deforma a mola para a direita, a força e, portanto, a aceleração vão para a esquerda, como era de se esperar de uma mola. Mas ainda falta achar as equações da posição, velocidade e aceleração, todas individualmente em função do tempo. Para encontrar essas equações, antes temos que pensar em outra coisa que parece não ter relação nenhuma. Uma bolinha realizando um movimento circular. Se botarmos uma luz em cima, vai surgir uma sombra, que claro vai seguir a bolinha, mas só horizontalmente. O curioso é que essa sombra vai ter exatamente o movimento de um MHS. Ela vai de um extremo ao outro, com uma certa amplitude, e variando a velocidade e aceleração daquela mesma forma que vimos. Em outras palavras, o MHS é uma projeção do MCU em algum dos eixos, nesse caso, na horizontal. A vantagem de fazer isso é que assim podemos usar aqui as equações do MCU e também um pouco de geometria, o que vai facilitar muito a nossa vida. Então vamos lá. Traçando uma reta da bolinha até o eixo horizontal, a gente monta um triângulo retângulo com esse ângulo φ. A hipotenusa é a amplitude e o comprimento de baixo é a posição x do MHS. Usando a definição de cosseno, a gente tem que o cosseno de φ é igual a x sobre a. Isolando x, a gente tem a equação da posição em função de um ângulo. Mas como esse ângulo φ está atrelado ao MCU, a gente pode usar a relação φ igual a ωt mais φ0, e agora sim a gente tem a equação da posição em função do tempo. A partir daqui, fica muito mais fácil encontrar as outras equações,
as da velocidade e aceleração, porque como está em função do tempo, é só derivar em relação ao tempo. No lado esquerdo da igualdade, a posição variando com o tempo é a própria definição de velocidade. No lado direito, a amplitude é constante, então sai da derivada. Depois dá para usar a regra da cadeia, fazendo a derivada de fora vezes a derivada de dentro. A derivada de cosseno é menos seno, e a derivada em relação ao tempo de ômega-t mais φ0 é uma derivada fácil de polinômio. Vai ficar só ômega. No fim, a gente tem a equação da velocidade em função do tempo dessa forma. E para achar a da aceleração, é só derivar de novo, fazendo o mesmo processo. Essas são todas as equações em função do tempo, mas caso tu não tenha notado, tem algo de muito interessante entre a equação da posição e da aceleração. A equação da aceleração contém totalmente a equação da posição, como está mostrado em vermelho. Substituindo uma equação na outra, eu chego na equação fundamental do ms de novo. A diferença entre essa equação e a que eu mostrei antes é que a de baixo é aplicada no caso específico do sistema massa-mola, enquanto que a de cima é a forma geral de qualquer ms que existe. Isso quer dizer que todo ms satisfaz a equação aceleração é igual a menos ômega ao quadrado vezes a posição. Antes de continuar, eu tenho que esclarecer o que esse tal ômega significa. Ele apareceu junto com o t e o φ quando eu usei a equação do movimento circular. No MCU, t é o tempo transcorrido, φ0 é o ângulo inicial e o ômega é a velocidade angular. Mas isso só no movimento circular. Como o ms não tem ângulo nenhum, a gente vai chamar o φ0 de fase inicial e o ômega de pulsação, ou de frequência angular mesmo. Na prática, o φ0 mostra qual é a disposição inicial do movimento. Se é 0, começa de um lado. Se é π, começa do outro lado. Se é π sobre 2, começa no meio com velocidade para a esquerda. E se é 3π sobre 2, começa no meio também, mas com velocidade para a direita. Agora sobre a frequência angular. Esse ômega define o quão rápido o movimento ocorre. Quanto maior o ômega, mais rápido será o movimento e em menos tempo um ciclo se completa. E por isso ele esconde uma das principais características do ms, o período, o tempo de um ciclo completo. E para descobrir o período, eu vou ter que tirar da cartola uma equação do MCU que relacione o período com a frequência angular. No caso específico do sistema massa-mola, é só comparar as equações fundamentais e de cara dá para ver que o ômega é a raiz de k sobre m. Então o período vai ser 2π vezes raiz de m sobre k. Saindo do sistema massa-mola, o próximo sistema clássico é o pêndulo simples. O pêndulo realiza um ms com a condição de que o ângulo de oscilação seja pequeno. Desse modo, o deslocamento do pêndulo se assemelha não a um arco, mas a uma linha reta, o que nos permitirá usar as equações que descobrimos antes. Mas por enquanto eu vou deixar o ângulo bem grande para que a visualização seja mais fácil. De começo, eu vou colocar as forças em evidência. Tem a tração em direção à corda e o peso para baixo. O peso eu vou decompor nesses dois eixos pontilhados, para que uma parte fique na mesma direção da tração e a outra parte no outro eixo. Agora eu vou montar um triângulo retângulo usando o ângulo θ de abertura lá em cima e as componentes do peso. Assim eu consigo encontrar o px em função do peso e de θ. Voltando para o diagrama das forças, vemos que a tração e o py se anulam, o que significa que a força resultante vai ser px. Substituindo px pelo que eu tinha descoberto antes, eu posso cortar as massas e chegar nessa equaçãozinha. A partir daqui, temos duas opções para progredir que vão nos levar para equações análogas. A primeira é usando a aproximação seno de θ igual a θ. Isso funciona só para ângulos pequenos, que é o nosso caso. E depois, mais uma vez, eu vou ter que tirar do chapéu uma equação do movimento circular.
Essa diz que a aceleração tangencial é igual à aceleração angular vezes o raio do movimento, que nesse caso o raio é o comprimento da corda L. Substituindo isso e isolando a aceleração angular, chegamos na equação fundamental da ms para o pêndulo. Agora, a outra opção que podemos usar é com geometria. Voltando lá para o pêndulo, como aquele ângulo é pequeno, a trajetória vai ser aproximadamente uma linha reta. Então, o px pode ser desenhado horizontalmente, o que nos dará aquele mesmo movimento da mola, com a posição indo de uma amplitude a outra. Traçando uma linha pontilhada na vertical e outra na horizontal, formamos um triângulo retângulo com o mesmo ângulo θ. A hipotenusa é o comprimento da corda e o comprimento de baixo é a posição x. Usando a definição de seno de θ aqui, podemos pegar aquela mesma equação que tínhamos antes e substituir o seno dessa forma. Assim, eu chego na equação fundamental, mas um pouco diferente. A diferença entre essas duas equações é o tipo de grandeza. Na de baixo, a aceleração é linear em função de uma posição, como no sistema massa-mola. Já a equação de cima, a aceleração é angular em função de um ângulo. Eu acho que as duas equações são válidas e a escolha de cada uma vai depender de como um problema é apresentado. Mas o mais importante é que em ambas equações o ômega ao quadrado aparece, o que nos permite calcular o período do movimento do pêndulo e vai ficar assim. E agora para o último tópico, a energia. Como o sistema é isolado, ou seja, não tem forças externas agindo, a energia mecânica é constante para todos os tipos de ms. Já as energias potencial e cinética variam e vão ter expressões diferentes para cada sistema, mas devem seguir o mesmo padrão. Aqui eu vou mostrar o caso mais clássico, no sistema massa-mola. As energias que existem no sistema são a cinética e a potencial elástica. Num gráfico de energia pela posição, vemos que a energia mecânica é uma linha reta, já que é constante. O seu valor é facilmente calculado por meio da energia potencial elástica se analisarmos a posição da amplitude. Ali, a velocidade é zero, portanto a energia cinética também é zero. Então, vamos ter que a energia mecânica é apenas a energia elástica, quando a deformação da mola é a própria amplitude. Para a energia elástica, sua forma no gráfico já é imediatamente dada pela fórmula, kx² sobre 2. Como o x está elevado ao quadrado, temos uma parábola. Agora, a energia cinética, não dá para botar ela direto no gráfico porque ela não está diretamente em função de x. Então, vou ter que fazer uma transformaçãozinha. Na igualdade das energias, eu troco cada uma delas por suas próprias expressões. Aí a única coisa que eu vou fazer é isolar o mv², porque todo o resto vai estar em função de x. E aí, é só voltar na equação da energia cinética e substituir 6 por meia dúzia, que vamos descobrir que a energia cinética também é uma parábola, mas para baixo, já que tem o sinal de menos no x. E é assim que a energia se comporta conforme a posição varia no ms. No meio, a energia cinética é máxima, e nas pontas é a energia potencial que é máxima, o que está de acordo com o que a gente tinha visto antes. Sobre a ms, era isso. Na verdade, ainda tem umas outras paradinhas sobre, mas são complicadas demais para botar aqui.